Boa tarde para vocês, meus engravatados e também minhas gravatinhas. Meu povo, vamos lá. O dia hoje tá lotado, então vocês fazem favor de dar um like aqui, porque sinceramente eu tô precisando e merecendo. Cara, pra vocês terem ideia, hoje eu fiz dois VTs, né, duas matérias já pré-jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain. Então, assim, as matérias especiais a gente prepara antes para ficar com factual, as perguntas ali do dia e tal, mais livre para o que acontecer de notícia. Gravei Fred e Beckler Explicam, que tive que estudar. O próximo episódio será sobre jogo posicional versus jogo funcional, então tive que estudar bastante para o tema. Fui médico e tal, enfim, e cá estou, no quarto tempo já. Fiz a prévia ainda de Barcelona Cádiz e estou aqui para responder aproximadamente 30. Eu acho que são 30 perguntas de vocês, começando com o grande Marça, o Marcelo Manuel, gente da melhor qualidade, um abraço para todo mundo do grupo, perguntando o que achou dessa suposta rivalidade Lúcio e Xavi. Qual dos trabalhos te agrada mais como técnico? Então, o Luiz Henrique, o trabalho que ele fez aqui no Barcelona, eu gostava muito de como o Barça jogava. Do Paris Saint-Germain, acho que ainda está no início e ele claramente não tem as peças que ele precisa e visualiza para fazer o jogo que ele mais gosta. O Paris Saint-Germain é um time ofensivo, de posse de bola, de tentar controlar, mas que constrói muito pouco via meio-campistas. Então, acho que o Paris Saint-Germain tenta fazer é forçar transições via marcar muito forte o adversário para poder correr, que é a melhor coisa que esse time faz, né? É um time que quando ataca de forma posicional, né? O adversário está todo atrás, o Paris Saint-Germain todo na frente, não ataca tão bem assim. Mas quando ataca correndo, em transições, vai melhor. E eu acho que isso é porque o Luiz Henrique não tem no meio campo jogadores capazes de fazer esse tipo de ataque mais pausado, de dar um pouco mais de controle, de ritmo para o jogo e de achar espaços. Então acho que ele desistiu, ele tentou isso, acho que no início da temporada, teve jogo do Paris Saint-Germain trocar mais de 1000 passes e acho que nem ganhar. Eu acho que ele desistiu para fazer um jogo mais vertical, mais intenso e tá indo como tá indo, né? Chegou a ficar 27 jogos sem perder. No Barcelona eu acho que começou bem com chave, temporada 21-22, até aquela derrota para o Frankfurt. O Barça estava jogando realmente bem, chegou a fazer 4-0 no Real Madrid no Bernabéu. A temporada seguinte foi prejudicado na Europa por uma série de lesões durante uma data FIFA, então caiu na primeira fase. Mas foi bem no Campeonato Espanhol, foi um time muito consistente a temporada passada. Nessa, quando tinha que dar um passo à frente para ser consistente e atacar bem, tudo deu errado. Até que em janeiro os jogadores começaram a ir melhor, né, depois do anúncio da demissão do Xavi. Então, acho os dois trabalhos bons, né? Mas eu acho que essa rivalidade é só suposta, tá? Acho que eles se dão bem e tal, e o Luiz Henrique tem o jeito dele de falar as coisas. Acho que ele tem uma necessidade de autoafirmação e achar vilões nas coisas que é muito característico dele. Acho que é um problema do Luiz Henrique. Mas ele acha os vilões, as guerras, ele é meio Don Quixote, assim, sabe? Ele luta contra moinho de vento, ele acha o adversário onde não tem. E ele precisa disso, o Xavi não precisa. O Xavi foi muito mais elegante do que o Luiz Henrique na entrevista, fugindo dessa polêmica. O Felipe Ulloa pergunta também aqui, não acha que o Arsenal está mal na Champions pela falta de experiência e nervosismo? Na fase de grupos também não jogou muito bem. Fase de grupos ainda conseguiu umas goleadas, né? Perdeu pro Lens fora de casa, mas conseguiu umas goleadas, especialmente em casa. Eu acho assim, tá? Que é falta de experiência, que é falta de rodagem. O Arsenal, para mim, sente a competição. O Bayern tem seus méritos de ter conseguido um muito bom empate e o Porto também teve os seus méritos de conseguir levar o jogo para os pênaltis. Mas o líder da Premier League não joga na Champions no nível que ele joga na Premier League. O Arsenal eu vi jogar muito recentemente contra Manchester City, contra Liverpool, contra Brighton, bons times, muito melhor do que esses 3 jogos de mata-mata de Champions. Eles não conseguem jogar. Até coisas que não depende tanto do adversário, tipo bola parada ofensiva, umas faltas cobradas de escanteios muito mal pelo Arsenal. Então acho que o time sente o peso da competição mesmo. São jogadores muito inexperientes, é um plantel muito novo e sente o peso da competição. Caio Degas, personal. Caio Degas é meu primo e temos muitas histórias lá em Brumadinho. Na minha adolescência, quando eu perdia o juízo, falo aqui com vocês toda sexta-feira para vocês ficarem doidos, era com Caio Degas. Me introduziu nessa vida de perder completamente o juízo na sexta e acordar no sábado como se nada tivesse acontecido. Muito obrigado, Caio, ajudou a formar o meu caráter. E ele é muito torcedor do Galo. Pergunto, Manchester vai aguentar o Galo no Mundial? Acho que é uma pergunta que qualquer resposta você fica feliz, né? Porque quer dizer que o Galo está no Mundial.
Sim, vai aguentar, Caio. Fica tranquilo que o Mundial, para quem disputou hoje em dia a Libertadores, é chegar ao Mundial, né? É ganhar a Libertadores. A partir dali já não tem mais, há muito tempo, disputa com os europeus, porque o desnível ficou muito grande. Mari Beckler, caramba, só peguei pergunta de prima hoje, também é minha prima. E só vou mandar um beijo para ela, porque ela tá fazendo muitos elogios e eu fico sem graça. Muito obrigado, Mari. Saindo agora aqui de nepotismo completo, que eu seleciono as perguntas. Diego Souza, 2891. Sua análise dessa temporada para o Cruzeiro. Vai ser uma temporada muito difícil. Eu acho que mais difícil que a anterior, tá? Eu vi ainda na temporada 2023, no ano passado, coisas do Cruzeiro de 2022 e acho que a contratação do Pepa foi muito boa e o Pepa ainda teve tempo para trabalhar, que fez com que o Cruzeiro fizesse muitos pontos no início do campeonato. Esse ano eu não acho que será assim. Esse time não me passou nada ainda em 2024, trocou de técnico e tá com a cabeça baixa aparentemente, né? Eu não vi o jogo contra o Alianza no meio de semana, mas abre um 3-0, toma um 3-3. O Campeonato Brasileiro é muito duro, não dá descanso. E eu quero ver como que vai se armar como time. No ano passado o Cruzeiro era muito sério, muito concentrado. Todo jogo ele jogava, acho que ele estudava muito bem o que fazer em cada jogo. E muitas vezes não ganhou por falta de capacidade individual mesmo, técnica. A bola não entrava. Esse ano faltam muitas coisas ao Cruzeiro. Esse ano ainda está muito atrás no trabalho. Então, começar o trabalho assim muito atrás pode ser que o início do campeonato não seja bom, que os pontos vão ficando pelo caminho, que isso faça falta lá na frente. Ou seja, ano passado brigou para não cair, esse ano acho que vai brigar de novo. Veremos se muito mais ou muito menos. Mas não tem expectativa diferente de se ficar em 15º, 16º, tem que ficar feliz. O que eu acho que é ruim, tá? Porque eu acho que o clube teria que ter dado um passo à frente e aparentemente não vai dar. Eu tenho expectativa de que não dê. Acho que vai ser um ano muito sofrido. Felipe Paiva 05. Beckler, trabalhar com futebol 24 horas por dia não faz você perder a paixão pelo esporte? Não faz, não. Não deixo de gostar nada de futebol por trabalhar muito com futebol. Eu não gosto de conversar na rua, assim, sabe, com amigos e tal, sobre futebol, porque é o meu trabalho e porque eu não sei conversar de forma boba sobre futebol. Assim, eu pego, analiso, eu quero falar, não sei o quê. E não que eu entenda muito, mas é que eu não consigo só falar qualquer besteira de futebol. Enfim, seria uma sabotagem. Mas não me faz gostar menos não, cara. Me faz gostar igual ou mais, porque o meu trabalho alimenta a minha paixão. Sou extremamente feliz com o que eu faço. Então, não me faz perder paixão, não. Carlinhos Hess. O que acontece com o Haaland em jogos decisivos? Cara, não acho que em jogos decisivos propriamente dito, mas em alguns jogos grandes contra adversários difíceis, o Haaland tem dificuldade de participar do jogo, né? Participar mais do jogo, porque do outro lado tem um adversário muito qualificado. Então, ele tem mais, não, nem digo participar do jogo, de sair, de descer uma bola, matar no peito e tal, sair jogando. Então, eu acho que não é isso. Ele tem dificuldade de ganhar disputa, ganhar duelo, corpo a corpo e tal, porque são defensores melhores do outro lado. Contra adversários mais frágeis, que ele consegue se impor melhor, eu acho que ele vai realmente melhor. Agora, contra o Bayern de Munique, que é um jogo decisivo na temporada passada, ele foi muito bem. Temporada passada tiveram vários jogos decisivos de Premier League que ele foi muito bem. Acho que a gente ainda tem uma amostragem muito pequena do Haaland nesses super jogos para falar que ele vai mal. Por exemplo, na volta contra o Real Madrid na temporada passada, o Courtois faz grandes defesas em finalizações do Haaland. Acho que ele fez o que tinha que fazer para fazer o gol, que o goleiro pode ir melhor. No jogo de ida do ano passado e no jogo de ida agora contra o Real Madrid, aí sim eu acho que ele foi mal. Foi mal, porque ele perde os duelos. Ele tem um duelo com o Rudiger e ele perde. Por mais que não seja a especialidade da casa dominar as bolas e tal, mas ele perde todas. Todas. E teve alguns jogos essa temporada que ele está menos letal, né? Embora tenha quase 30 gols aí, mas ele precisa de muito mais chances essa temporada do que a outra para marcar. Isso são números. Pega aí para ver o tal do XG, né? Do Haaland, ele precisa de muito mais do que na temporada passada para marcar. Está menos letal, é normal. O que não era normal era se ele continuasse aquele ritmo do ano passado. Agora veremos se o tempo vai mostrar se ele é um jogador para decidir os grandes jogos, os grandes momentos, as grandes partidas. Ainda é apenas a segunda temporada dele em altíssimo nível, né? Num clube de primeiro nível. Então ainda é jovem para isso. Felipe S. Claudino. Quando Guardiola saiu, ele havia pedido uma renovação. A crise poderia ter iniciado lá?
Cara, caramba, nem sei porque que eu selecionei essa pergunta, Felipe, porque eu não entendi. Normalmente eu entendo as perguntas e trago aqui. Cara, se o Barcelona poderia ter entrado em crise se tivesse renovado em 2012 quando o Guardiola saiu? Não entendi, Felipe, desculpa. Vou ter que pular. Rafael Tayacol. É isso mesmo? Rafael Tayacol. Oi, Marcelo. A que se deve a mudança do Simeone para um futebol mais ofensivo? Eu acho que o Simeone tem jogadores com capacidade para isso. Eu acho que antes ele também tinha, tá? Acho que o Simeone, por muito tempo, teve bons jogadores ofensivos e preferiu mais guerreiros, soldados, do que jogadores de bola, né? Futeboleiros, assim. E eu acho que ele percebeu que ele precisaria alguma coisa a mais se o Atlético de Madrid quisesse dar um passo à frente. Funcionou por um período dessa temporada, em alguns jogos funciona, em outros não. Teve alguns jogos dessa temporada que o Atlético de Madrid deu um passo atrás, jogou na de sempre e foi bem, por exemplo, contra a Inter de Milão na Itália, segurou a Inter. Mas a tônica do time de pressionar muito à frente, de ser muito intenso, de ter capacidade de se fechar, de ser muito duro nos duelos, isso não muda. Capacidade, com quantos jogadores vai atacar e tal, acho que ele conseguiu achar um sistema que ele consiga colocar mais jogadores na frente e ainda assim se sentir confortável para não tomar tantos gols, embora o Atlético de Madrid tome muitos gols. Mas acho que é uma decisão do técnico de pensar, bom, talvez a gente precise fazer alguma coisa a mais, tem que ir mudando e reciclando e renovando para continuar tendo os mesmos resultados. O que fazia até então talvez não baste para ter os mesmos resultados, nem para ter resultados melhores, mas é mudar para continuar igual. Talvez ele tenha chegado a essa conclusão. Edson Júlio Manjati. E vocês? Manjam? Vocês tomam cuidado com esse negócio de sair manjando por aí. Tô brincando, Edson Júlio, é seu nome. Eu não posso fazer piadas com o nome das pessoas porque é completa falta de respeito com alguém que está mostrando carinho e atenção aqui. Ei, Marcelo, o que acha da atitude do Ousmane Dembélé de comemorar o gol contra o Barça? Acho ótimo. O jogador, quando faz gol, acho completamente normal que comemore, mesmo sendo o ex-clube, que acho que deu muita coisa a ele e tal. Não tenho nenhum problema com um jogador que comemora gol contra o clube que ele passou. Foi com respeito, foi na torcida dele, foi com os companheiros dele. Eu não gosto de jogador que comemora para a torcida rival, de jogador que desrespeita o adversário. O fato do Ousmane Dembélé estar muito feliz no clube que ele está agora não é nenhuma falta de respeito com o que ele sente, com o que ele passou no Barcelona. Acho completamente de boa que um jogador comemore contra o clube que ele passou. Matheus SC_08. O que acha que os jogos da volta da Champions vão ser equilibrados como os da ida? Eu acho que tem uma tendência a que eles se abram mais, né? Porque em algum momento o Real Madrid e Manchester City aceitaram 3-3. Em algum momento o Paris Saint-Germain não foi tão para cima do Barcelona porque ainda tinha um jogo de volta. Mesma coisa o Dortmund, mesma coisa Arsenal e Bayern de Munique. O jogo de volta, quem tá perdendo, cara, tem que ser um time de viking saindo correndo para cima dos adversários. E se for para dar com a cabeça no muro, que dê com a cabeça no muro. Quem estiver perdendo. Acho que não a partir do minuto 1, tá? Mas assim, os técnicos programam vários jogos de futebol dentro de um jogo de futebol. Como que você vai jogar os primeiros 20 minutos, talvez os outros 20, sabe? Cada um divide da forma como que quiser a minutagem. Mas talvez a partir do minuto 70, 80, pernas para que te quero, tudo para atacar. E eu acho que isso pode abrir os jogos. Tomar mais contra-ataque, tomar um segundo gol, matar o jogo e por aí vai. Mas eu acho que eles podem ser equilibrados, mas eu acho que os jogos também podem se abrir e virar uma coisa bem diferente nos minutos finais. Eduardo Araújo 1895. Tá velho, hein, Eduardo? Deve ser flamenguista, né? O ano de fundação do Flamengo ou da Ponte Preta. O que achou do 3-0 da Atalanta na casa do Liverpool? Muito surpreendente, acho que o Liverpool não perdia em casa já há mais de 30 jogos, né? Muito tempo. Especialmente, não só perdeu, né? Mas assim, a Atalanta mordeu e chacoalhou. A Atalanta é um time muito bom, tá? De novo, há muito tempo a Atalanta é um time bom. O técnico Gasperini é um técnico que faz o time jogar com uma forma parecida com a do Liverpool, muito intensa, morde muito na frente, os jogadores são muito agressivos assim para atacar espaço, para tentar jogadas. E a Atalanta acho que entrou mais ligada do que o Liverpool. Eu tinha a sensação, vendo o jogo, que a Atalanta estava numa rotação acima do Liverpool o tempo inteiro. Mesmo as mudanças que fez o Klopp, né? Entrou dando respiro a alguns jogadores, mesmo as mudanças que o Klopp fez não conseguiram fazer com que o time alcançasse
o mesmo nível da Atalanta. Fora um impedimento um pouquinho para cá, uma posição um pouquinho legal para lá, assim, sorte e azar, que fez com que o placar ficasse tão dilatado. O que me chama bastante atenção é a dificuldade dos clubes ingleses em geral nessa temporada, né, na Europa. A Premier League é tão boa, mas é tão boa mesmo assim, eu acho que a Premier League está muito à frente de uma segunda liga europeia em qualidade de jogo no geral, dos times bons e dos times médios e dos times da parte de baixo da tabela. E aí a gente pega, não vou nem falar do Manchester City contra o Real Madrid, porque isso para mim já é um confronto completamente à parte. Dificuldade que o Arsenal está tendo no mata-mata da Champions, que o West Ham teve contra o excelente time do Bayer Leverkusen, do Liverpool e de outros times, né? O Brighton tomou uma sapecada da Roma também. Me surpreende, tá? Eu não tenho uma resposta. Me surpreende que os clubes ingleses e os tão bons times ingleses que estejam tendo uma temporada tão ruim a nível europeu. E nem dá pra falar que não leva a sério. Pô, eles levam a sério sim. Tudo bem que ontem o Liverpool não tem jogado com os titulares, ou com todos os titulares, mas levam a sério, dá vaga em competições, é título, todo mundo quer ganhar título. Pô, o West Ham comemorou pra caramba a Conference League. O West Ham, claro que quer ganhar a Liga Europa. Se o West Ham não vai ganhar a Liga Europa, o que o West Ham vai ganhar? Então, tem que dar toda a atenção do mundo para esse torneio, sim. Wellerson, ponto, underline. Você acha que Cubarsí é o grande responsável pelo Barça se organizar melhor defensivamente? Eu acho que não. O Xavi hoje falou na entrevista sobre isso. Ele falou que o coletivo melhora os jogadores e não os jogadores melhoram o coletivo. E eu também acho isso. A partir do momento que os jogadores foram ganhando confiança, que os jogos foram passando e eles foram ganhando confiança, eu acho que isso foi fazendo com que pressionasse melhor na frente, com que quando perdesse a bola estivessem mais ligados para manter a boa dinâmica e tal. Então, assim, coletivamente, acho que a coisa foi melhorando. E o Cubarsí também ajudou a melhorar, porque é um bom zagueiro, evita gols. Então, se você não toma gol, você fica mais confiante para continuar atacando. Tem a saída de bola muito boa, então desafoga o Barcelona de trás. A bola longa dele é excelente para furar a pressão do time adversário. Então acho que ele é parte da melhora, ele é responsável pela melhora, mas eu concordo com o Xavi que o coletivo vai melhorando os jogadores aos poucos, e não que um ou outro jogador melhore e isso vai fazer coletivamente o time melhorar. Até porque, por exemplo, a melhora do Lewandowski já era pré-pedido de demissão do Xavi, né? Lewandowski em janeiro já estava fazendo muitos gols. A partir do momento que o time melhorou, a gente começou a ver ainda mais o Lewandowski. Por isso. Daniel Underline Cost Jr. Oi, MB, qual a característica que você mais aprecia na Clara? Profissionalmente, eu acho que ela é uma profissional que fala muitos idiomas, isso é muito positivo. A Clara também é muito adaptável, ela reporta, ela entrevista, ela comenta, ela apresenta, ela tem senso crítico, ela é muito dedicada aos estudos e tal, então assim, eu acho ela uma profissional muito completa, de fazer muitas funções. Eu tenho muito mais dificuldade para me adaptar, nem só para falar línguas, mas para me adaptar a outras coisas, que claro, acho que é muito melhor do que eu. E pessoalmente ela é uma pessoa muito leve, assim, você não vê Clara mal-humorada, Clara com os problemas que ela tem, ela consegue manter bom humor, manter sorriso, manter positiva. Me fez muito bem, cara, porque eu comecei a ver também a vida mais leve, assim, sabe? Acho que a gente vai sendo moldado pela pessoa que a gente tá, né? Assim, tá? Isso ajuda, a gente mantém a nossa individualidade, as nossas coisas, mas acho que as pessoas que passam pelo nosso caminho, não só em uma relação afetiva, elas vão construindo quem a gente é também. E Clara me fez ter minha vida muito mais leve do que eu tinha, assim, me melhorou muito. A leveza que ela dá à vida e tal, acho que mostra muito. Tem uma coisa, acho que até coloquei nos votos que a gente trocou no casamento, a gente ia correr em Turim. Tem um parque lá, nem lembro como é que chama o parque, que a gente, não lembro como chama o parque. A gente ia correr no parque, um parque lindo perto da casa dela, e eu ia olhando o relógio e o pace, e correndo, e a respiração e tal, e fazendo os quilômetros, e Clara ia. Aí uma hora eu cruzei com ela no parque, ela tava tipo andando no meio fio caçando esquilo, feliz da vida com o exercício dela. E eu completamente competitivo e tal, e falando, caramba, eu tô num parque lindo e tal, querendo competir, sendo que eu podia estar simplesmente aproveitando. Então acho isso muito admirável, é uma coisa que eu gosto muito dela. William H. Matos. Comentarista demitido por falar mal sobre o Yamal. Se fosse o Vini, teria a mesma reação? Para quem não viu, o Mono Burgos, que foi auxiliar do Diego Simeone, no pré-jogo do Barcelona contra o Paris Saint-Germain, estavam falando do Lamine Yamal e dele fazendo umas embaixadinhas e tal. Ele falou, pô, se não der certo, vai parar no semáforo fazendo malabares. Declaração completamente fora de lugar, racista, né?
pensando que a alternativa para ele seria essa. E aí, como represália a isso, nem Barcelona nem Paris Saint-Germain deram entrevistas à Movistar por conta desse comentário, para não compactuar e para mostrar o repúdio. Ele pediu desculpas depois e eu nem tinha visto, tá, William, que ele foi demitido. Mas assim, se foi demitido da Movistar, eu nem sei se ele era contratado ou se ele só participava ali do programa e tal. Enfim, eu acho que a repercussão com o Vini teria sido igual, porque a Movistar é um canal de muito bom nível. E você ser um canal de muito bom nível não te isenta de que alguém possa um dia dar uma declaração infeliz, né? Assim, é uma declaração infeliz, não acho que seja um modus operandi de alguém, sabe? É uma declaração infeliz e tem que pagar por isso. Em outros canais, a gente já viu em outros programas de televisão aqui da Espanha, de um nível muito mais baixo, as pessoas falam o que querem e nada acontece com elas. A Movistar é muito boa mesmo, de bom nível, é a televisão que transmite a Liga dos Campeões. Para mim tem os melhores comentaristas, o Julio Maldonado, o Julio Maldini, o Álvaro Benito são os craques, são as minhas grandes referências hoje de comentaristas. E eu acho que se fosse com o Vini, se fosse com qualquer um, teria sentido a mesma reação. Ribeiro, tanto dizer. Por que você odeia tanto o Barcelona? Eu imagino que você pode estar brincando, se estiver brincando, beleza, eu odeio o Barcelona. Cara, eu não odeio o Barcelona. Eu me mudei a primeira vez que eu viajei para fora do país, que eu viajei basicamente de férias, foi em 2011, porque eu comecei a trabalhar em 2006 como estagiário, me formei em 2008, já emendei trabalhando na TV Horizonte, saí da TV Horizonte, fui para a Rádio Globo Minas, saí da Rádio Globo Minas, fui para a Rádio Globo São Paulo. Então eu não cheguei a completar ciclos para tirar férias, porque eu fui trocando. Em 2011 eu tirei férias da Rádio Globo. E falei, eu vou para Barcelona ver o Barcelona do Guardiola jogar antes que ele acabe. E aí eu vim para Barcelona, vi um Barcelona 8-0 ao Osasuna, 3 gols do Messi, golaço do Xavi e tal. Eu já tinha, ou ainda não tinha, ou estava por fazer, essa tatuagem aqui, Tots Unidos Vem Força. É um trecho do hino do Barcelona. Eu torço pro Barça desde 94, 95, por causa do Romário e do Stoichkov. Eu cresci vendo a Copa de 94. Eu tinha 6, 7 anos na Copa de 94, o Romário e o Stoichkov foram os grandes jogadores. O Ronaldo depois, que é o grande ídolo da minha infância, Ronaldo Fenômeno, jogou no Barcelona logo depois. E a primeira camisa que eu comprei foi uma camisa do Ronaldo. Depois eu me mudei para Barcelona para ver o time jogar de perto, porque eu queria ver o Barcelona, eu queria isso. Que mais que você quer? Outra coisa é que eu dei um palpite que eu acho que o Barcelona vai ser eliminado. E, aí você fala assim, não gosto de dar palpite e tal, porque é complicado. O pessoal fala assim, não, mas só dá o palpite. Bom, acho que o Barcelona vai perder. Ah, tá vendo? Porque eu não gosto. Cara, é só um palpite. Só um palpite. Outra coisa é que, por exemplo, eu dei análise de jogos aqui, né, da KTO pra vocês. Menos gols aqui, mais gols ali, cartões e tal. E que eu tenho errado tudo. Eu acho que eu errei essa semana absolutamente tudo. Acho que eu só acertei que saia mais de 2 gols e meio do Arsenal Bayern de Munique. Porque às vezes erra, às vezes acerta. Eu admito pra vocês aqui, a Champions passou por cima de mim. O que eu esperava dos jogos da Champions foi muito diferente essa semana. Agora, se você não está brincando, Ribeiro, se você está falando sério que eu odeio o Barcelona, se tem gente achando que eu odeio o Barcelona, eu não odeio o Barcelona, eu torço pro Barcelona. Torço há mais de 30 anos pro Barcelona. Outra coisa é eu achar de vez em quando que ele possa perder um jogo. Vejam só vocês. Então deixa de ser mala. Kimbi Paiva. Qual a sua conduta no uso de emojis no WhatsApp? Como uma forma simpática de acabar um assunto. Tá conversando com alguém e tá falando, é isso aí, tá. Manda uns bracinhos de forcinha, acabar o assunto. Mas nunca só o emoji, quase nunca só o emoji, e nunca o emoji assim, que é um emoji de pai, né? Pra falar alguma coisa. Então, normalmente uma frase, os emojis e tal, pra acabar o assunto. Ou então, quando fica muito surpreso, eu gosto muito daquele emoji de olhos bem abertos. Para mostrar surpresa e para que a pessoa fale mais. Ou quando alguém apaga uma mensagem, os olhinhos, fingindo que eu vi a mensagem e que eu sei muito bem o que a pessoa está dizendo. Mas deve ser coisa de tiozão, né? Não sei se era isso que era cringe ou não, mas eu uso. Vitor Udi, underline. Quais são seus filmes ou documentários favoritos sobre esporte? Certamente eu vou esquecer, tá? Porque tem vários aqui que eu não lembro. Mas assim, o Last Dance do Jordan é muito bom. Como esporte, como entender como funciona dentro de um vestiário e até sobre marketing. O filme do Air Jordan é muito bom também, sobre a história do tênis. O filme da Copa do Mundo de 94 é o melhor, né? Todos os Corações do Mundo, 1 Billion Hearts. O filme do Senna é muito bom. O documentário sobre o Ayrton Senna é muito bom. O que mais?
O documentário do Beckham, recentemente, é bom pra caramba também. Porque não só fala de futebol, mas fala do marketing e tal. Acho legal também esse outro lado da vida e as participações da Vitória também são excelentes. Tá vendo? Eu falei que eu ia esquecer. Certamente tem mais, eu tô esquecendo. Mas assim, eu já tô num ponto que eu já quase não assisto mais, tá? São muitos e muitos e muitos. O Take the Ball, Pass the Ball do Barcelona é bom pra caramba. Do Barcelona eu acho que é o melhor, porque é o que fala da época do Barcelona do Guardiola e como é explicado e tal. O Take the Ball, Pass the Ball é muito bom. Marc Guilhem, que é um ótimo jornalista daqui, foi o produtor principal. E o do Ronaldo Fenômeno também é bom. Não lembro agora o nome dele, mas acho que é o do Ronaldo Fenômeno, porque tem o presidente, não é o presidente. O presidente eu nem assisti, é o outro, é muito bom. Enfim, acho que são esses. Certamente vai ter mais, eu não tô lembrando, mas esses eu curti muito. Luísa Halier, ou Hali, não, é Halili. Vou começar de novo. Luísa Halili. Quando o Leva sair, haverá disputa de titularidade entre Marc Guiu e Vitor Roque, ou de mais um, né? Lewandowski ainda tem esta temporada e mais duas. Ele ainda tem a próxima para completar 3 e depois de 3 ele tem a opção de assinar por mais uma se ele quiser, nas mesmas condições já acordadas anteriormente. Não sei se Marc Guiu e Vitor Roque até lá estarão prontos, terão chegado onde se espera que eles cheguem, se vão se adaptar ao time e tal, a ponto de serem um substituto do Lewandowski. Mas eu não descarto que... meu cabelo tá que cai. Eu não descarto que ainda um outro jogador seja contratado de rendimento imediato e que esses dois continuem sendo vistos como jovens de futuro. A tendência é que, daqui a 2, 3 anos o Vitor Roque tenha 22 e que ele esteja pronto para assumir. Eu não acho que o Vitor Roque hoje está e não acho que daqui a um ano o Vitor Roque estará tampouco. Ou daqui a pouco ele estará. Mas daqui a 2 anos talvez. E acho que a tendência é essa. O Marc Guiu apareceu muito bem na base e tal e tá também entrando nessa disputa. Vamos ver. A tendência é contratar outro. Até lá. Mas vamos ver o que vai acontecer. Júnior JR de Faveri. A final da Champions é sempre um jogo ruim porque os times têm mais medo de perder do que coragem de vencer? Essa frase é chata pra caramba, né? O medo de perder... Como é que é? O medo de perder tira a vontade de vencer. Mas eu entendi o que você quis dizer aqui. Eu acho que sim, é isso. Afinal é erro zero, os times querem diminuir margem de erro, querem se expor pouco. Isso faz com que sejam jogos muito fechados, de muito nervosismo, de poucas chances de gol. O normal é que seja isso mesmo, que os times se bloqueiem um pouco mais para permitir menos ao adversário. As finais da Copa também eram assim. Se a gente pega antes de 2018, que foi um 4-2, 2022, que foi um 3-3, um 2-2 tempo normal, um 3-3 no geral. Antes também, a final de 2014, 1-0 na prorrogação. 2010, 1-0 na prorrogação. 2006, 1-1, disputa de pênaltis. 2002, 2-0, 2 gols. 98 saíram 3 gols, mas foi um amasso. 94, 0-0. 90, 1-0. Só em 86 tinham saído 5 gols, mas isso, 90, 94, 98, 2, 6, 10, 14. Em 7 finais consecutivas de Copa do Mundo, a gente teve um 3-0, mas que se descolou muito, mais ou menos por isso que eu tinha falado, né? Quando o time está muito na frente, às vezes o jogo se parte e tal, e o adversário tenta qualquer coisa, como foi o Brasil contra a França. Mas de resto, 2 gols ou 1 gol dentro de 6, 7 finais de Copa do Mundo. Então, até as Copas do Mundo eram assim, até as 2 últimas. Mas o normal é isso. Tem aquela outra frase também que é muito batida, né? Um clichêzaço. As finais não são para jogar, são para ganhar. Que eu também discordo. Acho que as finais, quanto melhor você joga, mais chance tem de ganhar. Agora, tem um componente psicológico que não dá para não levá-lo em consideração porque ele conta. Tem uma aqui do Lucas Herrick. Pode explicar sobre o País Basco? Você até colocou entre aspas, não precisa das aspas. País como definição é uma região... agora eu não vou lembrar a definição certa. Mas país não precisa ser simplesmente uma nação soberana, né? O Brasil é uma nação soberana e tal. Eu tenho certeza que eu vou errar nos termos, tá? Mas país não precisa... País é território, bandeira, leis, cultura. E o País Basco, por exemplo, como é uma região que tem território, que tem uma bandeira, que tem uma cultura, que tem leis, que tem essas coisas, existe mesmo até desde antes da Espanha. Assim como o país valenciano, o país catalão, aqui a gente fala os países catalanes,
Então tem várias regiões da Espanha que já funcionavam como uma identidade de país antes da Espanha se consolidar como um território único, agregando todos esses países. Isso lá para os anos 1700, as guerras de reconquista e tal. Agora, é uma região que manteve a sua unidade por muito tempo, inclusive o seu idioma, né, o euskera, é um idioma que não tem nada a ver com latim, que não tem uma língua correspondente, não é nem uma língua latina, nem uma língua saxônica, é uma língua muito diferente. Era um povo meio isolado, porque está no norte da Espanha, então tinha muita conexão com o Mar do Norte ali em cima e tal. E com uma cultura linda, cara. A cultura basca é linda, são muito guerreiros, é um povo que luta muito, porque teve muitas adversidades na sua história para manter as suas culturas, as suas tradições. Então, e querem a independência, né? Assim como aqui na Catalunha existe a discussão sobre, não é que 100% do povo quer, ou que 90%, ou que 80%. O fato é que querem, tem que saber quantos por cento e se um dia vão deixar que se vote isso, né? Assim como aqui na Catalunha. Mas que ali existe gente que quer independência porque era um país, se sentia um país antes da Espanha existir. E continuam mantendo isso gerações à frente, inclusive a língua que é mantida até hoje. Te explicando muito rapidamente, com muitos erros, é isso. Mas, pô, tem muito material para ir buscar. É legal ir buscar a história do País Basco porque é muito rica. Luiz G. Paes. Beckler, qual a camisa mais pesada? A 7 do Real ou a 10 do Barcelona? Eu vi que você, não sei se foi você, mas vocês mandaram isso pra Tati também, né? No Sobe do Banquinho da Tati, que toda segunda-feira está no YouTube da Tati Mantovani. Eu acho que a mais, você mandou mais pesada? Mais pesada. Eu acho que a do Barcelona, porque eu acho que tem um simbolismo maior em cima do Barcelona. Por mais que a do Real Madrid tem, pô, desde os anos 60. Tá, aqui vai a ambulância, esperar que fique tudo bem. Desde os anos 60, 70, depois com o Juanito nos anos 80, com o Raul Gonçalves, né? E com... Depois o Raul já foi o Cristiano, acho que já. Depois com o Cristiano Ronaldo e agora com o Vini. Eu sei que tem, mas eu tenho a sensação que o Real Madrid não se apega tanto nisso e que não se apega tanto... o 7 não é um número tão místico para o futebol como o 10. Então acho que o 10 impacta mais do que a 7. Eu acho que o Real Madrid, por exemplo, já teve outros grandíssimos jogadores, os seus ícones, que não usavam a 7. Então, em alguns momentos, o principal não era o 7. O Hazard foi o 7 aí desde que o Cristiano Ronaldo saiu. Não deu nada e mesmo assim o Real Madrid continuou ganhando. No Barcelona, eu acho que a coisa vai mais pro 10 desde Maradona, né? Maradona, Romário, Ronaldinho, chegou a ser o Riquelme. No ano que o Barcelona faz 100 anos, o camisa 10 do Barça, acho que é o Litmanen, aquele jogador da Lituânia, talvez. Então, assim, também já foi assim, mas depois foi o Messi, né? Então, acho que provavelmente o melhor jogador da história da era moderna do futebol ter sido o 10 do Barcelona por quase, pelo que, 15 anos? De 2009 a 2021, quase 15 anos, faz com que essa camisa seja muito pesada. Agora, acho que nem precisa de resposta isso aqui, porque uma não vai fazer a outra menos importante, sabe? O Banana Master. Por que você e Clara ficam separados no MFM na mesma casa? Uma questão de enquadramento, porque se a gente ficar junto, na hora que for subir na tela e tal, não dá para enquadrar os dois na imagem e tal. E às vezes para fazer um corte de alguma coisa que eu falei que Clara não tinha nada a ver com aquilo, tem que ficar os dois na imagem depois num corte que a gente for utilizar. Fora a questão de microfone também, né? Assim, não dá para colocar aqui no equipamento que a gente usa 2 microfones, 2 fones de ouvido. Simplesmente uma questão técnica. Só isso. Rafinha, neguinho, lindo. Deixa eu ver se é. Rafinha, neguinho, lindo. É mesmo, tá aqui com uma criança, que não sei se é seu filho ou não, pegou uma criança emprestada só para tirar uma foto, mas é um neguinho bonito mesmo. É um negro bonito, né? Porque pode parecer que é de uma forma pejorativa, não é que você mesmo colocou o seu nome como neguinho lindo. MB, bom dia. Ih, caramba. Eu não vou ler não, porque eu nem sei se podia. MB, bom dia. Bom dia. Rafinha, neguinho lindo. Eu não vou ler, cara, porque a sua pergunta, se fosse eu não leria. Eu não queria que falassem o meu nome. Então eu não vou falar, porque... Por que não? Depois a gente conversa. Já falou que ele tem algo a esconder. Mas se eu não mostro o que ele tem a esconder, continua escondido. Então,
Um abraço aí pro Rafinha, neguinho lindo. Até tomar uma água, porque eu peguei essa pergunta muito em cima da hora, não tive muito tempo para me preparar para elas. Eu tinha que ter deixado um asterisco nessa aqui para não ler o nome. Barros Mateus. Viajei com uma estranha. É esquisito pedir o número dela pro motorista para chamar ela? Eu não entendi a dinâmica da viagem. De viajar com uma estranha e pedir o motorista. Motorista de... Por que o motorista tem o número dela? Eu acho que ele só viajou, tipo, dividiu um carro, alguma coisa assim, entendeu? Tipo um Uber Share? Ou é um BlaBlaCar, uma coisa assim. Acho que é isso. Tá. Porque eu fiquei intrigado aqui com o que tinha acontecido. Viajei com uma estranha, essa pessoa aqui do meu lado. Aí vai pedir pro motorista que também achou a pessoa estranha. Cara, eu não acho estranho não é esquisito não. Mostra que você tem interesse, que você ficou pensando nela depois. A gente cruza com tantas pessoas na vida que depois a gente não faz nada, então você ir atrás eu acho que é um bom gesto. Só não chama ela de estranha. E também começa a conversa falando assim, ó, isso aqui que aconteceu e tal. Se o motorista não der o número dela, tenta conseguir pelo menos o nome completo e vai buscar no Instagram. Você vai achar várias pessoas com o mesmo nome, você manda mensagem para todas elas, já com constrangimento para muita gente, mas talvez você acerte. Alejandro San. Qual a diferença de cobrir um jogo de La Liga e um jogo de Champions? Tenho essa curiosidade. Abraços. No meu caso, em La Liga, a TNT não tem os direitos de transmissão, né? Então eu fico na tribuna de imprensa, que não é no campo, é como se fosse na arquibancada, assim, sabe? Um lugar reservado para a imprensa. Eu não tenho as entrevistas pós-jogo, como a gente faz na Liga dos Campeões, então quando eu tenho alguma coisa a perguntar ao Xavi, eu tenho que ir para a entrevista coletiva e fazer só uma pergunta a ele. Eu não posso filmar nada do campo, eu não posso mostrar nada de jogo e tal, por conta de direitos de transmissão. E a gente não faz a cobertura na TNT, né? Eu faço cobertura nas redes sociais, entrevisto torcedores, alguma coisa assim. A diferença é essa. Agora, se a gente tivesse os direitos de La Liga e os direitos da Champions, seria bem parecido. Pré-jogo no campo, entrevistas com jogadores pós-partida, de vez em quando entrevistas antes do jogo também, assim como a gente tem na Liga dos Campeões, seria em La Liga. Gustavo DPG. Fala, MB, você acha que os espanhóis levaram vantagem na UCL pelo descanso no final de semana? Eu inicialmente achava que era uma desvantagem para os espanhóis, tá? Não terem jogado no final de semana, porque tira o ritmo deles. E, por exemplo, alguns jogadores precisavam de ritmo. De Jong, Pedri, Militão. Alguns jogadores precisavam ganhar ritmo. Mas o fato é que 2 ganharam e 1 empatou, né? Agora, eles poderiam ter ido ainda melhor se tivessem jogado, ou no final de semana ou no meio da semana anterior. Fazer 3 jogos entre o fim da data FIFA e a semana da Champions, como os ingleses, por exemplo, fizeram, porque teve uma rodada de Premier League no meio, eu não acho bom. Mas se pudesse ter jogado no final de semana, o último de março, no meio de semana, dia 2, 3 de abril, 3 ou 4 de abril, alguma coisa assim, e descansado no final de semana, eu acho que teria sido o ideal. Para manter ritmo competitivo, dar ritmo aos jogadores e dar tempo de descansar pernas para os jogos. O Barça fez mais quilômetros que o PSG no jogo. O PSG jogou o final de semana com o time reserva. Então, pode ter sido uma vantagem ou poderia ter sido ainda melhor. A gente nunca vai saber se eles tivessem descansado. Pedro Henrique D.Li0112. Boa sorte na balada, passando seu contato para alguém. 5-0 em 2011 ou 6-2 em 2009? Qual foi a vitória mais emblemática contra o Madrid? O 6-2 de 2009, cara. Era muito importante, acho que era no meio dos jogos contra o Chelsea, aquela batalha que foi contra o Chelsea na semifinal da Liga dos Campeões. Aquele time precisava de um grande jogo no momento decisivo para se afirmar mesmo que estava. Foi na casa do Real Madrid. O 6-2 marca o início daquele grande time. Assim, o 6-2 marca. O 5-0 de 2011 é excelente, mas já é uma evolução daquilo. Sabe? Não teria 5-0 sem o 6-2. Então acho que o 6-2 é bastante emblemático para mostrar que aquele time do Guardiola, do Messi e tal, tinha chegado. As duas últimas, hein? Matheus X Barbosa. Por que o anúncio da saída do Xavi mudou o time? Até onde é fruto do trabalho e não do anúncio? O Xavi diz que o trabalho continuou o mesmo, que não mudou nada futebolisticamente da forma dele trabalhar e que o anúncio deixou tudo mais leve. E eu também acho isso. Acho que o anúncio tirou peso. Quando o técnico já fala que vai sair, quando o time já está tão no fundo do poço, cara, vamos jogar futebol e vamos ver no que vai dar. Depois disso, tiveram muitos adversários na sequência do Barcelona da parte de baixo da tabela, né? O Barça jogou contra o Osasuna, jogou contra o Celta de Vigo, jogou contra o Granada.
e depois jogou contra o Alavés, aliás. Osasuna, Alavés, Granada, Celta de Vigo, e depois foi jogar contra o Napoli. Então esses 4 jogos que o Barcelona empatou contra o Granada em casa 3-3, mas ganhou os outros 3, também foram dando confiança para o time. Então acho que o Xavi assumiu que a culpa era dele, tirou o peso dos jogadores, os jogadores estavam muito pressionados, tirou o peso da temporada, que cá entre nós já era uma temporada perdida, e depois a sequência de vitórias com esses times na parte de baixo da tabela fizeram o time criar um ambiente de que a coisa estava melhorando. E aí, futebol é muito acreditar nas coisas. A coisa não precisa ser, você só precisa acreditar nela. Por isso que eu acho que de vez em quando os discursos tipo do Luiz Henrique são bons e tal, porque não precisa ser verdade o que está falando, você só precisa acreditar naquilo. Acreditar é uma parte muito importante do futebol. E acho que os jogadores acreditaram mesmo, que eles estavam ganhando confiança, que estava tudo bem, que estava indo, realmente melhoraram. Tem uma aqui, ó, para finalizar, Brundin K. Toven. O futebol do City é chato ou é os adversários que tornam o jogo do City chato? E tinha mais uma pergunta do Matheus Barbosa que eu não selecionei, que também ia nessa linha do jogo do Manchester City ser chato ou não. Como eu disse no início, o próximo Fred Beckler vai ser sobre o jogo posicional, sobre por que esse jogo às vezes é mais chato, parece mais burocrático, se é culpa de um ou de outro. Então terça-feira às 11 horas tem um vídeo mais completo, não só com a minha opinião, mas também a do Fred Caldeira, sobre isso. Eu acho que são os outros que tornam chato, tá? Para resumir aqui. Porque se deixar jogar, esse time do Manchester City passa por cima e joga muito bem e faz partidas maravilhosas. É porque os times tentam não deixar jogar, né? Tentam anular esse tipo de jogo. E aí quando tentam anular, não é um time que quer ir para trocação, que não quer ficar atacando de qualquer jeito, perdendo bola e sendo atacado, perdendo bola e sendo atacado. Ele não quer isso. Ele ataca com muito mais prudência, com muito mais cuidado, se defendendo muitas vezes com a bola no pé, então deixa o jogo mais pausado mesmo. Mas é porque normalmente o adversário quer jogar muito atrás, quer se fechar demais, e aí é uma forma de você evitar esse tipo de jogo. Agora, o Manchester City todo ano faz mais de 150 gols, né? Tem outros times que talvez pareçam mais divertidos e que marquem muito menos gols, que sofram muito mais gols. Então, cara, se eles estão funcionando no ataque, se eles estão funcionando na defesa, se eles estão ganhando títulos, como é que você vai chamar de chato? Acho que chato é o time que perde muito, que toma muitos gols, que joga mal. Esse time não joga mal. E quando os adversários não conseguem um plano ultra defensivo normalmente para parar esse tipo de jogo, pode deixar de ser divertido porque ganha fácil demais, né? Alguns jogos de Premier League e tal, o Manchester City resolve muito rapidamente, ganha fácil demais, aí deixa de ser divertido. Mas acho que tem mais culpa do adversário do que do Manchester City. Meu povo, 43 minutos, eu estou semi-atrasado para um evento social aqui, uma janta com os meus amigos. Então, final de semana chegando, vocês já sabem, eu vou decepcionar vocês esse final de semana, já aviso. Não façam o que eu digo. Na verdade, façam o que eu digo, não façam o que eu faço. Porque eu vou pisar no freio esse final de semana, porque domingo eu vou correr uma prova de 10 km. O que a teoria é fácil, porque eu corro 10 km. Mas é montanha acima. Tem uma prova da Salomon, que é a marca que eu represento aqui de roupas esportivas, em Montjuic. Então eu vou subir a montanha de Montjuic correndo, são 240 metros de subida, e é claro que depois tem a descida, né? Mas vou dar a volta no Estádio Olímpico, vou passar pelos principais pontos da Montanha Mágica de Montjuic, vai ser uma corrida muito bonita, acho que muito significativa para mim, porque é em Montjuic, é de uma marca que eu gosto e que eu represento, então vai ser muito legal e ainda assim, pô, quase que 48 horas antes do principal jogo da temporada em Montjuic. Então vai ser legal correr esses 10 km lá. Agora, para correr 10 km, o Rafa Personal, que me passa os meus treinos, falou, cara, se der, evita beber. Então hoje é sexta-feira de uma semana de Champions, que eu tô exausto, que eu tô mentalmente muito cansado, que eu vou sair com Clara e com os meus amigos e que eu vou pisar no freio. Acho que 1 ou 2 cervejas eu vou tomar. Agora, se vocês não vão correr no final de semana, se vocês não têm uma prova de 10 km, façam como eu. Tomem 1 ou 2 cervejas e a partir daí, pernas para que te quero. Continue, continue, continue. Com limite, com moderação, com responsabilidade, com saúde, mas aproveitando o final de semana. Então vocês façam o favor de aproveitar por vocês e por mim, chegar em casa domingo de manhã, completamente suado, esbaforido, a roupa molhada de tudo que for coisa. Os pais de vocês vão olhar para vocês e falar, o que aconteceu? Assim, estava correndo. Beckler que mandou correr. Então, vai correr, vai ser feliz,
Até porque acho que ajuda a metabolizar o álcool e só toma cuidado para não cair enquanto está correndo com calça jeans, tênis inapropriado para atividade física. A coisa pode ficar ainda pior. É isso, meu povo. Bom final de semana, hein? Vai aproveitar da forma com que eu falei aqui, com juízo, responsabilidade e atividade física. Beijo, gente. Até a próxima. Eu volto no sábado, depois de Cádiz e Barcelona fazendo análise. E depois, segunda-feira, deve ter café com Beckler. Eu digo deve, porque talvez saia no domingo. Enfim, eu passo a agenda mais própria no sábado, pós Cádiz e Barcelona. Valeu, gente. Um beijo. Tchau.